Saiu uma pesquisa do Datafolha mostrando que o Boulos está liderando a disputa para a Prefeitura de São Paulo. E você vai pensar o seguinte, nossa, mas falta um ano ainda até a eleição municipal, por que isso é importante? É importante porque essa pesquisa acendeu não o sinal amarelo, o sinal vermelho dentro do PL. Porque o Valdemar Costa Neto já até começou a falar para o Ricardo Nunes, que é o atual prefeito de São Paulo, arrumar um vice que não seja bolsonarista. Mas publicamente o Valdemar Costa Neto fala que o vice vai ser escolhido pelo Bolsonaro. Ou seja, o apoio do Bolsonaro é tóxico. E essa pesquisa mostra que há uma sensível redução do capital político de Bolsonaro. Mas você vai colocar nos comentários, você gostou do Boulos liderando a Prefeitura de São Paulo? Você acha que ele tem chances de ser o futuro prefeito? E mais ainda, essa pesquisa mostra que o Bolsonaro está deteriorando? Se você curtiu o Boulos liderando o Datafolha, deixa o seu like e se inscreva no canal. Essa pesquisa do Datafolha foi divulgada recentemente e os resultados me surpreenderam. Se surpreenderam você, claro, coloque aqui nos comentários. O Boulos está liderando com 32%, diante do Ricardo Nunes, o atual prefeito de São Paulo, do MDB, com 24%. Depois vem Tabata Amaral com 11% e Kim Kataguiri com 8%, empatados na margem de erro. O candidato mais rejeitado é o Kim Kataguiri e nós temos que nos posicionar a respeito do Ricardo Nunes, que é um candidato bolsonarista, conta com o apoio do Bolsonaro. Ao que tudo indica, as pesquisas mostram que vai ser uma disputa apertada em São Paulo e também polarizada, talvez repetindo aquilo que nós vimos em 2022. Mas nós temos que destacar que Bolsonaro foi derrotado por Lula na capital, mostrando aí um bom sinal para o Guilherme Boulos. Essa pesquisa, pessoal, apesar de faltar muito tempo para a eleição, ela acende um sinal de alerta. Porque as candidaturas começaram a ser pavimentadas agora. E não dá para mudar as alianças no futuro. Todas as articulações já começaram a ser estabelecidas e vão ser encerradas até o fim do ano. O que é um problema para o Ricardo Nunes, porque mostra uma redução do capital político do Bolsonaro em São Paulo. O Igor Gadelha, colunista do Metrópolis, ele disse que o Ricardo Nunes ele conta com o apoio do Bolsonaro, mas ele não vai colocar o Bolsonaro no palanque. Porque o MDB sabe, já teve pesquisas internas, foi até discutido isso pelo jornal O Globo, que o apoio do Bolsonaro tira votos do Ricardo Nunes. Ricardo Nunes vai ter um vice do PL. O PL ficou sabendo dessa história. Então começou a falar, pô, peraí, mas nós estamos investindo um dinheiro muito pesado no Bolsonaro. Será que ele não vai dar o retorno necessário, aquele retorno que nós esperamos? Porque vocês sabem que o PL planeja quintuplicar a quantidade de prefeituras. Eles têm aproximadamente 300, querem chegar a 1.500, 1.600. É um número ousado para, em 2026, aumentar ainda mais a bancada, chegando aí a 120 deputados. Mas, para chegar a 120 deputados, eles precisam fazer uma boa campanha em 2024, o que pode ser que não aconteça. O Nunes ele quer o apoio do Bolsonaro, mas o Bolsonaro ficou uma pessoa tóxica, então vamos deixá-lo longe do palanque. Tanto que o próprio Valdemar Costa Neto, que publicamente fala que o Bolsonaro vai escolher o vice do Nunes. Não, Bolsonaro, você vai liderar o PL, você é a nossa figura mais importante, você vai escolher o vice do Nunes. Nos bastidores, tem uma posição completamente diferente. Nos bastidores, o Valdemar Costa Neto está aconselhando o Ricardo Nunes a escolher um vice que não seja bolsonarista, mas alguém do PL que seja de centro-direita. Por isso o nome da Marta Suplicy começa a ser divulgado. Porque o bolsonarismo em São Paulo não tem força e não tem penetração, principalmente nas periferias. E sem o apoio das periferias, não dá para o Ricardo Nunes vencer. Não dá. Porque as periferias, ou seja, as pessoas que ganham até 2 salários mínimos, rejeitam o Bolsonaro e mais ainda rejeitam o modelo econômico dele. E foram essas pessoas que deram a vitória para o Lula e derrotaram o Bolsonaro. Não tem nada a ver de meninas venezuelanas, Carla Zambelli correndo atrás com a pistola na mão às vésperas do segundo turno, não. O que fez o Bolsonaro ser derrotado foi o seu modelo econômico liberal, liderado por Paulo Guedes, que deu errado, que tirou direitos da população e massacrou a população de baixa renda. Que é completamente o oposto do que o Lula está fazendo hoje. Claro que os comentaristas políticos não vão falar isso, porque acaba indo de encontro aquilo que eles defendem como modelo econômico. Então eles não vão admitir isso. Mas essa posição do Valdemar Costa Neto mostra que
A população de baixa renda rejeita completamente o Bolsonaro. Para piorar, o bolsonarismo está no momento de baixa. Porque o Ricardo Nunes ele é apoiado pelo Tarcísio de Freitas, que também é bolsonarista, o governador de São Paulo. O Tarcísio andou tendo umas posições aí muito bolsonarizadas que, lascaram com ele. O Romeu Zema falou sobre o Nordeste. Queria fazer uma frente sul-sudeste contra o Nordeste. Pegou mal, só que foi um aceno para os bolsonaristas do Sudeste. O Tarcísio de Freitas, que estava meio queimado por conta da posição dele a respeito da reforma tributária, fez acenos ao bolsonarismo em duas áreas muito sensíveis. A área da segurança pública e da educação. Ele saiu em defesa daquela operação policial desastrosa no Guarujá. Nós vimos os resultados, passou já de 20 pessoas que perderam suas vidas. E agora está falando das câmeras dos policiais, quer tirar. Posições bolsonaristas, porque são posições estúpidas. E para piorar a estupidez, houve aquele movimento contra a educação e o ensino de São Paulo com o Renato Feder, o secretário de Educação. Não, nós vamos digitalizar, nós não queremos os materiais do MEC, porque são materiais ideológicos. Não falaram isso, mas é óbvio que os bolsonaristas pensam dessa forma. E aí vieram os materiais que foram feitos pelo governo de São Paulo com erros absurdos. Copia e cola de materiais didáticos, ou seja, plágio, e mais ainda, falando que foi do Pedro II que aboliu a escravidão com a Lei Áurea, falando que a capital de São Paulo tem praia, ou seja, uma burrice imensa, mostrando o nível intelectual de Tarcísio e também do Ricardo Feder, o Renato Feder. Essa polêmica com os materiais didáticos também corroeu o capital político do Tarcísio. Então o Ricardo Nunes ele está numa posição que não dá para ele correr para o bolsonarismo, porque o bolsonarismo está em baixa, principalmente na capital. E para piorar a situação do bolsonarismo, do Nunes, do Tarcísio, do Bolsonaro, há uma tendência de crescimento da aprovação do Lula. Na avaliação do José Roberto de Toledo, que fala no UOL, o aumento do consumo e a sensação de uma melhora econômica tende a aumentar ainda mais a aprovação do Lula. Há a expectativa que nas próximas avaliações trimestrais o Lula tenha crescido ainda mais a sua aprovação, porque as pessoas estão consumindo mais, é o consumo que une os brasileiros, as pessoas acham que elas melhoraram de vida se elas estiverem consumindo mais, as pessoas começaram a arrumar emprego saindo do bico. Então isso tudo aumenta a aprovação e, por consequência, o capital político do Lula, favorecendo a candidatura do Guilherme Boulos, porque como o Ricardo Nunes vai atacar o Lula? Não tem jeito. Há uma blindagem. E piora a situação do Bolsonaro ainda mais por conta da indefinição sobre o futuro jurídico dele. Ele comete erros no depoimento, só a cassação já reduziu o capital político dele, imagina agora com a prisão. Ninguém sabe se o Bolsonaro vai estar preso ou se vai estar solto. E como o Bolsonaro ele está numa situação jurídica difícil, os próprios parlamentares que poderiam estar apoiando o Bolsonaro migram para o Lula, porque é importante ter o abrigo do governo federal para as eleições municipais. Porque pelo menos o Lula pode mandar uma verbinha para eu votar a favor do arcabouço fiscal e eu faço lá uma ponte, eu faço uma escola, eu faço uma benfeitoria na minha cidade, melhorando assim a minha avaliação para a disputa municipal ou a do meu padrinho político, ou do meu apadrinhado político. Então, a indefinição do Bolsonaro empurra o Congresso para o colo do Lula, aumentando a base assim dele no Congresso, facilitando a aprovação de projetos que tendem a aumentar ainda mais a popularidade e a aprovação dele, como a taxação de grandes fortunas e a progressividade tributária, deixando ele com o capital político mais poderoso e valioso para apoiar o Guilherme Boulos. No lado do PL, não há mais saída para o partido. Eles apostaram na via do bolsonarismo, eles gastaram muito dinheiro com o Bolsonaro e não há outra opção a não ser embarcar nesse caminho sem volta, nesse trem desgovernado ou descontrolado que é o bolsonarismo. O PL vai se dar mal. Apostaram no Bolsonaro, colocaram dinheiro e agora tá um clima de barata voa lá dentro, porque enquanto Valdemar Costa Neto aposta no Bolsonaro, gente lá dentro começa a falar assim, pera lá. Você tá colocando dinheiro no Bolsonaro, coloque dinheiro nas nossas candidaturas. Olha o que tá acontecendo. A gente corre risco com o Bolsonaro. E aí fica essa indefinição. O Costa Neto ainda acredita que mesmo o Bolsonaro preso, ele ainda tem capital político para conseguir trazer dividendos e benefícios para o PL. Mas internamente o Bolsonaro é questionado e essa pesquisa do Datafolha, mostrando a queda do Nunes para o Boulos, deixa a barata voando e uma barata do tamanho de uma ratazana. Então já não é mais uma barata voando, é uma ratazana que criou asas e está voando dentro do PL ali e todo mundo está desesperado.